Bom, pessoal, nessa nossa quarta aula teórica de citologia, eu vou apresentar para vocês uma visão panorâmica da célula. E daí eu pergunto para vocês, o que vocês entendem sobre visão panorâmica? Então, visão panorâmica é, na realidade, a visão geral do todo, né? Então, nessa quarta aula, eu vou apresentar o aspecto geral das células. O nosso objetivo de estudo nessa disciplina de citologia vai ser a célula eucarionte. Mas no início dessa aula eu vou apresentar algumas características também das células procariontes e depois superficialmente abordar as estruturas que compõem as células eucariontes. Aí, a partir das próximas aulas, nós vamos discutir pontualmente cada estrutura, funcionalidade, composição da célula eucarionte. Então, eu pergunto para vocês, vamos fazer agora uma breve revisão do que a gente já discutiu nas primeiras aulas, tá? Só para a gente conseguir linkar e caminhar em direção da estrutura celular. Então, vocês já sabem me responder essa questão. O que é célula? Como que a gente define, como que a gente vai designar a célula? Bom, como a gente já discutiu anteriormente, célula ela é a unidade estrutural e funcional comum a todos os seres vivos, ou seja, lembra lá, é a menor porção de matéria viva capaz de se desenvolver e se reproduzir. Então, como a gente já discutiu nas primeiras aulas, a célula vai ser a menor parte de um ser vivo que detém todas as características e propriedades básicas para a manutenção da vida. Bom, aí nós discutimos a respeito do advento e desenvolvimento do microscópio, que possibilitou a descoberta das células, e pela contribuição de diversos pesquisadores foi estipulado, né, a teoria celular. O que essa teoria celular fala? Propõe. Lembra que existiam 4 pilares da teoria celular, certo? Bom, a teoria celular, ela propõe o quê? Que todos os seres vivos, com exceção do vírus, porque hoje em dia, lembra que eu comentei que ainda existe uma discussão no momento se vírus se enquadra ou não como ser vivo. Então, a teoria celular, ela coloca o quê? Que todo ser vivo, com exceção dos vírus, é formado por célula. Então, célula é a menor unidade de vida. Que as células sempre vão surgir de outras pré-existentes. Vocês lembram das teorias que a gente discutiu, que chegou-se à conclusão, então, que uma célula sempre vai se originar de outra pré-existente por um mecanismo de divisão celular. As funções vitais de um organismo vai depender das propriedades da célula, porque a gente discutiu que as células detêm todas as características fundamentais para a manutenção da vida. E além disso, a célula vai possuir também a informação genética necessária para transmitir, né, essa informação para as suas próximas gerações. Então, esses são os 4 pilares que sustentam a teoria celular. Tá? Que é a base de todo estudo da biologia celular. Bom, aí nesse contexto nós vimos que a gente citou, né, por cima nas primeiras aulas que existem 2 tipos de células na natureza, né? Nós temos a célula procariótica e a célula eucariótica. Então, aqueles seres que são constituídos por células procarióticas vão ser os seres procariontes, e aqueles constituídos pelas células eucarióticas vão ser os seres eucariontes. Se vocês lembram que os seres procariontes têm uma constituição celular mais simples do que os seres eucariontes. Além disso, esses organismos vivos, eles também podem ser classificados de acordo com a quantidade de células que o compõem. Então, nós vamos ter organismos que vão ser unicelulares e organismos que vão ser pluricelulares. Aqui.
Então, assim, como exemplo, né, de seres procariontes, quais são os seres procariontes? Bactérias. Então, bactérias são seres que têm uma constituição celular mais simples. E quais seriam os seres eucariontes? Então, nós temos protozoários, são seres eucariontes, fungos, animais e vegetais são exemplos, né, de organismos que apresentam uma estrutura celular mais complexa. Bom, com relação à quantidade de células que compõem o organismo, geralmente os seres procariontes, as bactérias, elas são unicelulares. Muitas vezes a gente vê numa placa de Petri crescimento bacteriano que às vezes pode dar a sensação que é um organismo pluricelular, mas não. Bactérias são seres procariontes, unicelulares, que podem crescer em colônias. Por isso que às vezes visualmente pode dar a sensação que é um organismo pluricelular, mas não. Então, bactérias são seres procariontes unicelulares. Nós podemos ter os protozoários também, embora sejam eucariontes, são seres unicelulares geralmente, e nós temos fungos e algas que são seres eucariontes, mas eles podem ocorrer na natureza tanto na sua forma unicelular, composto por uma única célula, ou pluricelular, composto por várias células. E depois, como exemplo claro, né, de seres pluricelulares, a gente tem o ser humano, que é formado por inúmeras milhares e milhões, bilhões de células, cada grupo de célula com sua especialidade. Então, nós temos os seres humanos, os animais e os vegetais, que são seres eucariontes, constituídos pluricelulares, constituídos por inúmeras células e grupos de células com funções específicas. Bom, gente, agora eu vou abordar nesse início de aula um pouquinho das características dos seres procariontes, tá? Para depois a gente enfocar na nossa disciplina os seres eucariontes. Bom, a E. coli é a célula procariótica, né, mais bem estudada. Então, ela é uma bactéria, um ser procarionte, que parasita o intestino, né, a flora intestinal de seres humanos e animais. Ela é uma bactéria útil para a flora intestinal, porém existem algumas cepas de E. coli que podem ser patogênicas e quando a gente tem um desequilíbrio nessa flora intestinal pode haver uma infecção. Bom, qual que é a estrutura do ser procarionte, ou seja, das bactérias? Então, a gente já disse que o ser procarionte tem uma célula de constituição mais simples. Notem nessa imagem o quê? Que nós temos o material genético disperso no citoplasma, ou seja, não existe uma membrana nuclear, uma carioteca protegendo esse material genético. Existe mergulhado ali no citoplasma apenas um tipo de uma organela, né, que seria o ribossomo, que é essencial para fazer a transcrição gênica e produzir proteína. Proteína, gente, a produção de proteína pela célula é essencial, fundamental para que a célula se mantenha viável. Externamente, recobrindo, né, essa estrutura no ser procarionte, nós temos a membrana plasmática de constituição lipoproteica, assim como existe também na célula eucarionte, mas a célula procarionte, além da membrana plasmática, ela possui, que vocês podem observar aí em roxo, uma estrutura chamada de parede celular. Essa parede celular ela é composta também por aminoácidos e açúcares e tem como função a manutenção do formato dessa célula procariótica, porque pelo ser procarionte ter uma constituição simples, ele não apresenta no seu citoplasma uma estrutura chamada de citoesqueleto que confere o formato da célula, por exemplo, no eucarionte. Como o procarionte não tem citoesqueleto, vai ser essa parede celular que vai garantir o formato dessa célula e proteção, tá? Além da parede celular, algumas bactérias, não todas, geralmente as bactérias patogênicas, por fora da parede celular tem uma outra camada
uma outra camada de membrana chamada na realidade de cápsula bacteriana, que também vai ser constituída por açúcares e proteínas, e essa cápsula bacteriana, ela tem a função de proteger ainda mais essa bactéria, então promove proteção contra a fagocitose, promove proteção contra a desidratação, possibilita às vezes, serve como fator, por exemplo, de virulência, porque uma vez que a bactéria possui essa cápsula vai servir de proteção contra a fagocitose por exemplo, células de defesa do corpo animal, por glóbulos brancos, então seria um fator de virulência. Externamente ainda, as bactérias algumas podem apresentar flagelo, que são filamentos proteicos que permitem a locomoção da bactéria. Não são todos os seres procariontes que apresentam flagelo, tá? E também podem apresentar fímbrias. O que são as fímbrias? Se vocês estão observando ali por fora, né, dessa bactéria, a gente tem estruturas como se fossem pelinhos, que são filamentos proteicos chamados de fímbrias, que algumas bactérias apresentam, que serve assim, ou que serve para adesão dessa bactéria em superfície, ou para elas formarem colônia, uma bactéria aderir em outras. E existem algumas dessas fímbrias que têm função sexual, que uma fímbria permite a conexão de uma bactéria com a outra e possibilitando assim a troca de material genético entre elas, garantindo a variabilidade genética entre essas bactérias. Então, o ser procarionte tem basicamente essa constituição: material genético disperso no citoplasma, sem membrana nuclear, ausência de citoesqueleto, uma única organela, ribossomo, a membrana plasmática, por fora parede celular, e algumas bactérias apresentam ainda a cápsula bacteriana, que é essa última camada que vocês observam aí na imagem. Algumas bactérias podem possuir flagelo e ou fímbrias, conforme a gente já discutiu. Então agora eu vou discutir com vocês cada uma dessas estruturas. Então, o que a gente já comentou? O ser procarionte, ele é o ser vivo celular mais simples estruturalmente. Qual que é a característica mais marcante da célula procariótica? A ausência do núcleo celular, ou seja, a ausência de uma membrana nuclear delimitando e protegendo o material genético dentro dessa célula. Aqui, nós temos uma característica importante no ser procarionte, que é o seguinte: o DNA no ser procarionte, ele é um DNA circular, ou seja, o ser procarionte ele apresenta apenas um cromossomo constituído por uma fita dupla de DNA circular, tá? A região onde esse DNA fica dentro dessa célula é chamada de região nucleoide, tá? Então não existe a membrana nuclear, mas a área onde esse material genético se encontra é chamada de região nucleoide. Essa organização circular do material genético no ser procarionte é distinta do que ocorre no ser eucarionte, tá? Eu vou apresentar para vocês isso no próximo slide. Além desse DNA circular, os seres procariontes apresentam fragmentos de DNA dispersos no citoplasma, que são chamados de plasmídeos. Lembra que eu falei que algumas bactérias apresentam fímbrias com função sexual, que a gente chama de pili, que serve para conectar uma bactéria com outra, permitindo a transmissão, a troca de material genético? Quando a troca de material genético se dá por meio da troca desses plasmídeos, que são fragmentos de DNA dispersos no citoplasma. Então, as bactérias trocam entre si plasmídeos para garantir a sua variabilidade genética, né, e preservação nas condições ambientais. Então aqui, ó, notem nessa imagem a diferença do DNA de um ser procarionte para um ser eucarionte. No ser procarionte, ele vai ter um único cromossomo constituído por um DNA circular. Então, uma fita dupla de DNA circular que não encontra-se delimitado por uma membrana nuclear, ele encontra-se disperso no citoplasma na região nucleoide. Já nas células eucariontes, a gente vai ter vários
pares de cromossomo nas células somáticas, por exemplo, e o material genético no ser eucarionte vai ser constituído por uma fita dupla de DNA circular e helicoidal, ou seja, no ser eucarionte, o DNA ele é constituído, então, uma fita dupla de DNA linear e helicoidal, ou seja, que dobra sobre si mesmo. E a gente vai ter vários cromossomos no ser eucarionte. Então, note a complexidade que é a organização do material genético no ser eucarionte em comparação com o procarionte. Bom, com relação aos plasmídeos, observem aí na imagem, né? Então, nós temos o DNA circular na região nucleoide e nós temos, se vocês conseguirem observar em branquinho aqui, vários fragmentos circulares de DNA. Então, DNA circular extracromossômico, que são os plasmídeos. Esses plasmídeos, eles conseguem se duplicar independentemente do material genético do DNA circular desse ser procarionte. E como nós já discutimos, para que servem esses plasmídeos, né? Esses plasmídeos, eles servem porque eles detêm informação genética referente à resistência da célula da bactéria, por exemplo, a determinados medicamentos, antibióticos. Esses plasmídeos detêm informação genética sobre o potencial de virulência dessa bactéria. E lembrem que eu falei que esses plasmídeos, eles são transmitidos de uma célula para outra. Então, isso permite a viabilidade, a manutenção, a sobrevivência dessas bactérias, sempre aprimorando, por exemplo, o seu potencial de resistência e o seu potencial de virulência, tá? Então, eles detêm as informações da célula referente à sua resistência, virulência, e eles são transmitidos de uma bactéria para outra, garantindo, assim, que a perpetuação de bactérias cada vez mais resistentes e que possam causar doenças, né? Bom, com relação à membrana plasmática, tanto nos seres eucariontes como procariontes, a membrana plasmática ela é lipoproteica, ou seja, constituída por fosfolipídios com proteínas e colesterol mergulhados entre esses fosfolipídios. A quantidade de colesterol que existe na membrana plasmática determina o seu grau de fluidez. Então, nos seres procariontes, a gente vai existir uma menor quantidade de colesterol. Então, a membrana plasmática nesses seres tende a ser mais fluida. E esse é um dos motivos pelos quais esses seres procariontes necessitam ter a parede celular por fora da membrana plasmática, para garantir a manutenção da sua forma, né, do seu formato. Esses seres procariontes, eles não vão possuir sistema de endomembranas, que nem existe num ser eucarionte, então por isso eles não apresentam a membrana nuclear, carioteca. Eu já falei que eles não vão ter organelas, né, só vão ter uma organela, que é o ribossomo, que é uma organela essencial para a síntese proteica, e a gente falou que a produção de proteína é fundamental para que a célula mantenha a sua viabilidade. Eles são unicelulares, ou seja, eles não se organizam formando tecido. No máximo, eles podem crescer um ser procarionte pertinho do outro, formando colônias. E existem algumas bactérias, né, que podem também apresentar alguns pigmentos no seu interior, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho melhor a respeito dessa parede celular, que eu comentei, né, que todas as bactérias vão apresentar uma parede celular. Como que essa parede celular é constituída? Para que ela serve? Então, gente, a parede celular ela é uma estrutura que vai ficar externa à membrana plasmática, ela é permeável e ela é constituída basicamente por peptídeo glicano, né, açúcares e aminoácidos. Qual que é a função dessa parede celular? Então, essa parede celular ela vai garantir a rigidez à célula, manutenção do seu formato, visto que essas células não possuem citoplasma e apresentam uma membrana plasmática mais fluida, e proteção, tá? Algumas bactérias, em especial
As bactérias patogênicas apresentam externamente à parede celular uma estrutura chamada de cápsula. Então, notem aí na imagem, né? Então, nós temos o citoplasma, a membrana plasmática ali em amarelinho, né? Meio esbranquiçado. Aí depois vem a parede celular em vermelho e por fora em laranja a cápsula bacteriana. Algumas bactérias patogênicas apresentam a cápsula bacteriana. A cápsula bacteriana ela é constituída também por aminoácidos e açúcares. E qual que é a função? Garantir uma proteção ainda maior para essa célula. Então, ela protege a célula, por exemplo, contra a fagocitose por uma célula de defesa. Então, ela impede que uma célula de defesa dificulta o processo de uma célula de defesa fagocitar aquela bactéria, serve ainda de proteção contra a desidratação dessa bactéria, desse ser procarionte, constitui como se fosse um fator de virulência a essa bactéria e garante ainda o processo de adesão dessas bactérias em superfícies. Lembra que eu comentei que algumas bactérias podem apresentar flagelos e também emissão de filamentos proteicos na sua superfície, que são chamadas de fímbrias. Então, essas estruturas proteicas que parecem pelinhos por fora de algumas bactérias, que existe por fora de algumas bactérias, tem como função principal permitir a adesão dessa bactéria em superfícies. Lembra que eu falei que existem fímbrias que têm função sexual, que essa fímbria com função sexual a gente vai chamar de pile, que permite a transferência daqueles plasmócitos, que permite a transferência dos plasmídios, eu falei errado o termo, tá? Permite a transferência dos plasmídios entre as bactérias. E existem algumas bactérias ainda que possuem um filamento proteico mais longo, chamado de flagelo, que permite a sua locomoção. Bom, de acordo com a constituição da parede celular das bactérias, é possível a gente classificar essas bactérias em dois grandes grupos. E para isso, existe um método de coloração específico chamado de coloração de Gram. Eu não vou entrar em detalhes da metodologia da coloração, porque vocês vão ter uma disciplina específica de microbiologia, onde vocês vão aprofundar o estudo sobre o ser procarionte. Mas de acordo com as características da parede celular, e utilizando o método de coloração de Gram, que tem como princípio a coloração com o uso de um corante chamado cristal violeta, a gente pode classificar as bactérias ou seres procariontes em dois grandes grupos, que são as grãs positivas e as grãs negativas. As bactérias grãs positivas são aquelas que têm uma parede celular com mais espessa, né? Uma camada de peptídeo glicano mais espessa. Então, quando você cora essas bactérias com esse cristal violeta e depois, no processo de coloração, né, na metodologia da coloração de Gram, primeiro você cora com cristal violeta e depois você coloca essas células no solvente. As bactérias gram positivas, por ter uma parede celular mais espessa, elas vão reter o corante cristal violeta e vão ficar mais arroxeadas. Enquanto que as bactérias gram negativas, elas têm uma parede celular mais fina, uma camada de peptídeo glicano mais fina. Então, quando elas são coradas com o cristal violeta e colocadas no solvente, elas não retêm o corante. Então, daí elas vão ficar numa coloração mais roseada. Tá? E qual que é a importância disso? A importância disso é porque cerca de 90 a 95% das bactérias patogênicas são grãs negativas, ou seja, as bactérias patogênicas elas apresentam uma parede celular mais fina. E provavelmente devido a isso que também a maioria das bactérias patogênicas, além da parede celular, também apresentam a cápsula bacteriana. Então, quando você tem uma infecção, por meio da coloração de Gram, você consegue definir naquela infecção qual que é a prevalência de bactérias, se são bactérias grãs positivas ou grãs negativas, que seriam, né, em sua grande proporção, patogênicas.
Como eu já disse, a célula procarionte também ela vai apresentar um citoplasma que é desprovido de citoesqueleto. O citoesqueleto é como se fosse o esqueleto do nosso corpo, por exemplo. Ele que dá formato, por exemplo, para uma célula eucarionte. Na célula procarionte, como não existe o citoesqueleto, quem vai fazer essa função de garantir o formato e rigidez da célula é a parede celular. Ali nesse slide tem a imagem de um flagelo, né? O que seria um flagelo? Seria um filamento proteico que garante, cuja rotação, né, garante o deslocamento, a locomoção da bactéria. Não são todas as bactérias que possuem o flagelo, tá ok? Tá, e daí vocês vão me perguntar, tá, o ser procarionte, ele é uma célula simples em constituição, unicelular, então como que ele se reproduz? Então, vamos ver. Bom, ele vai se reproduzir por meio de um processo que nós chamamos de fissão binária ou cisciparidade, que nada mais é do que um processo de reprodução assexuada, ou seja, uma mitose, né? O que é a mitose? A mitose é quando você tem uma célula que ela vai duplicar o seu material genético e se dividir, dando origem a duas células filhas que vão ser idênticas a ela. Então, o processo de reprodução, né, de uma bactéria se dá por meio desse processo assexuado por meio da mitose. E como que essa bactéria garante a sua variabilidade genética se a reprodução é assexuada? A bactéria garante sua variabilidade genética por meio da troca, vocês lembram, de plasmídios entre uma bactéria e outra através daqueles piles que são fímbrias com função sexual. Tá? Então, gente, basicamente, a célula bacteriana vai ter essa constituição que vocês estão observando aí na imagem. Então, um citoplasma desprovido de citoesqueleto, material genético constituído por um único cromossomo com DNA circular disperso no citoplasma sem a presença da carioteca ou da membrana nuclear. A região ocupada pelo material genético nessa célula vai ser chamada de nucleoide. Vai apresentar uma única organela, que são os ribossomos. Existem fragmentos de DNA dispersos nesse citoplasma, que nós chamamos de plasmídios, que não estão representados aí na imagem. Eu imagino que sejam essas inclusiones, tá, indicada na imagem. Aí nós temos a membrana plasmática em roxinho, a parede celular mais corada em vermelho, né? E por fora a cápsula bacteriana, que nem todas as bactérias possuem, geralmente as bactérias patogênicas que possuem. Algumas bactérias podem apresentar flagelo e nós temos indicado aí na imagem as fímbrias, que são filamentos proteicos implicados em especial na adesão, sendo que algumas dessas fímbrias, os piles, têm função sexual. Bom, esses seres procariontes, eles também podem ser classificados de acordo com a forma e grau de agregação. Então, de acordo com a forma, a gente pode ter bactérias que são classificadas como coco, que são bactérias que têm um formatinho redondo, bactérias classificadas como bacilo, que tem o formato de um bastão, espirilo ou espiroqueta, que parece uma espiral, e vibrião, que parece uma curva. Em especial, as bactérias com formato de coco e bacilo, elas podem se agregar. E daí, como que elas vão ser classificadas? Exemplo, nós vamos ter diplococo, quando nós temos dois cocos unidos. Streptococo, quando nós temos vários cocos unidos formando como se fosse uma fita. E estafilococo, quando nós temos várias bactérias no formato de coco, né, se organizando formando caixa de uva. Então, nós também podemos ter Peraí, vamos ver agora no próximo slide as imagens com os exemplos das bactérias em seus diferentes formatos e grau de agregação. Então, aí, ó, o que nós temos?
Os cocos, né, que são as bactérias redondinhas, isoladas, streptococcus, quando elas se organizam, bactérias no formato de coco se organiza formando uma fita, dipocloco, que é a união de dois cocos, a gente pode ter estafilococcus aqui embaixo, quando nós temos vários cocos unidos formando como se fosse um cacho de uva, aí nós temos os bacilos, que são como se fossem bastões, que eles também podem se agregar. Um exemplo aqui, ó, bacilos agregados formando como se fosse uma fita. Nós temos os streptos bacilos. Nós temos exemplo aqui na imagem, né, de espirilo e vibrio. Então é isso, gente. Até aqui eu apresentei para vocês as características das células procariontes. A partir de agora, a gente vai discutir a respeito das principais características, de uma maneira geral, das células eucariontes, tá ok? Então, vamos para a próxima parte.